E aí, amigo empreendedor, amiga empreendedora, acompanhou o Shark Tank. E aí, Mauro, gostou de hoje? Gostei bastante hoje. Hoje foi bem diferente. Hoje foi bem diferente, bem diferente. A gente vai comentar aqui os pitches de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui de novo, novamente eu já devia estar aberto isso aqui, né? Já devia estar aberto. A gente começa pelo Mana, né? O Mana, quer começar a falar? Não, vai lá. Como eu coloquei lá no post do Facebook, o Mana, ele começou muito bem, contou a história, foi muito claro, isso é muito bom. Isso, o motivo do pitch é você transferir o que está na sua cabeça para a cabeça do investidor. Ele precisa entender aquilo que você entende. Se ele não entender isso, você está perdendo seu tempo ali, né? O que foi que aconteceu com outros, entendeu? A gente vai conversar já já. Eu só achei o seguinte, o diferencial não pode só ser falado de que é feito por mulheres, porque isso não quer dizer que não consiga ser replicado, entendeu? Não consiga ser replicado. Sei lá, homens muito educados, homens que têm uma formação de não sei o que podem fazer isso. Então, o diferencial em termos de negócio não ficou claro, né? Não ficou claro aí. Então, acho que nos próximos pitches que o Manutenção for fazer, eu acho legal colocar um diferencial maior. Embora não tenha falado do diferencial de uma maneira muito clara, mas elas criaram uma conexão muito natural com as investidoras mulheres, claro. Que estava Claro. dos Sharks, né? Com certeza. E eu penso que o seguinte, quando você vai para o Shark Tank, é a mesma coisa lá dos Estados Unidos, né? Chris Westphal, que é o campeão de elevator pitch dos Estados Unidos, ele já fez coach de várias pessoas lá, vários empreendedores lá. E o que ele faz assim que você chega para fazer o coach com ele quem é o seu Shark? Então eu imagino que para essas meninas aí, elas tinham em mente que a Cris e a Camila eram as Sharks Eram os alvos dela. Acabou batendo no Shiva lá, né? mas tá bom. Às vezes você mira em algum lugar, mas acaba acertando em outro, normal, não tem problema não. Mas o negócio é você mirar. Qual é o outro? É o Pences. Cara, o Pences, ele não conseguiu nem concluir o pitch direito. Ele foi interrompido, acho que em 30% do pitch dele. Porque não ficou claro, assim, não ficou tão obscuro, assim, tão difícil de entender, que o Sorocaba interrompeu ele. E depois disso vieram as sucessivas perguntas. Interrupções, né, na verdade. Ele tentava falar e vinha uma pergunta, tentava falar. Uma pergunta, mas eram as perguntas básicas que o pitch tem que responder. Precisava responder. E que ele não conseguiu nem responder porque o começo dele não foi legal. A Cris até falou, a gente não sabe ainda o que é que você quer, o que é que você faz, que tipo de mercado você quer atender. Ficou muito confuso, muito confuso. Ele falou que tinha na manga algumas coisas. Foi até engraçado que ela falou que evaluation você não pode tirar da manga. Exato, né? exato. Então, até de certo ponto ele foi bastante simples, para não dizer ingênuo, na medida que ele usa esse tipo de linguajar para investidores tão experientes, né? É verdade. Depois foi quem? Foi Easy Carros. Easy Carros, o pitch foi muito claro, a história ajudou bastante. Mas também ele poderia, não sei se é o caso dele, mas ficou claro ali que o Shark dele era a Cris. Por quê? Porque ele precisava, o negócio dele tem tudo a ver com o dela, como ele mesmo falou, né? Como foi que ele falou, Mauro? Não, embora ela não tenha visto inicialmente isso, exato, né? Ele isso não é importante. Visto. E ele teve presença de espírito de, a partir de ela refutou, ela quase ia refutar, dizer não a possibilidade de investimento ou de conversar mais com ele. E ele conseguiu reverter aquela negativa dela e dizer, não, o seu público é o meu público, é um público que não conhece sobre equipamentos, não conhece sobre carro, não é amante de carros, e por isso que eu preciso atender. Ele devia ter começado desse jeito. Se existe essa relação, na verdade, se a Shark dele era a Cris, e se existe essa relação com o público dela, ele deveria ter começado desse jeito, né?
Embora a história que ele tenha contado, como eu disse, deixou muito claro qual era o problema que ele estava resolvendo. Lembre-se, quem é seu Shark? Quem é do investidor que você vai mirar e provavelmente ele vai brigar, no bom sentido, por você. Ele vai chamar outras pessoas para diminuir o risco, foi o caso de Sorocaba. Exatamente. Por isso que ele caiu fora no final, porque o risco estava muito alto para ele. Exato. Ele falou que já recebeu investimento, e isso que, de certa forma, é bom, porque a gente tem isso como uma, vamos dizer assim, uma prova social, né? Alguém já enxergou um valor nisso. Então isso é bastante bom colocar isso na hora do pitch. E faltou falar dos concorrentes, ou como ele se diferencia dos concorrentes. Por exemplo, qual é o diferencial dele com relação ao Get Ninjas? Ficou faltando isso. Né? O Get Ninjas, de certa forma, atende pessoas que têm algum problema específico. O dele era bem específico, né? É um nicho bem determinado. Assim, o Get Ninjas abrange todos os, assim, vários problemas. Eu já chamei o Get Ninjas e fui atendido, entendeu? Então, assim, qual seria o diferencial dele pro Get Ninjas, o dos outros concorrentes que tem por aí? Ele deveria ter colocado isso mais forte. E por fim, o Peter Paiva. O Peter Paiva. Quase que era Peter Park. Peter Park, quase. O Peter Paiva foi o seguinte, olha, eu gostei muito da linguagem corporal dele. Ele estava tranquilo o tempo todo. Muito sereno. Sempre se direcionava para o Shark que ele estava falando, então ele virava o corpo. O gesto das mãos não estava muito assim, não estava falando demais com as mãos, vamos dizer assim, desse jeito assim, não estava. Estava a mão calma assim nessa área daqui, né? Existe uma área aqui delimitada que os especialistas de Body Language dizem que é o ideal, que mostra que você é uma pessoa equilibrada. E realmente ele mostrou isso, ele mostrou muito equilíbrio ali, corporalmente falando. Respondeu as perguntas com bastante tranquilidade, mesmo quando era pergunta assim que pegava ele, né? Vamos dizer assim. Eu concordo com a Camila, porque não ficou claro no começo. Ele cantou inicialmente com a história dos sabonetes, das essências, do papel de criação, da história dele de 16 anos, mas tudo aquilo encantou. Mas no final do pitch dele, as pessoas não sabiam o que ele queria exatamente. Se queria ser sócio do nome dele, do que ele já tinha criado, ou do que mais. Foi quando ele explicou a possibilidade, não, estou querendo, na verdade, são criar lojas, né, franquear, é um negócio diferente do que eu tenho hoje. Isso. Então o pitch foi muito bom, mas para outro negócio, que era um negócio que os Sharks ficaram mais interessados, que é pegar carona, né, no nome que ele tem já consolidado no mercado. E aí causou muita confusão, porque o Sorocaba falou, causou confusão, não estou entendendo exatamente o que é que você quer, explica exatamente o que é que você quer. Exatamente. Né? E a Camila falou que também não tinha ficado claro. Antes dela falar isso, eu já estava pensando aqui, bem, se ele tem esse poder todo de execução, que ele construiu esse negócio dele... Por quê? Se esse negócio dele funciona, já está ganhando dinheiro, por que ele precisa de mim, do Shark, do investimento, para poder rodar esse outro negócio? Então isso não ficou claro, né? Eu, no lugar do Shark, ele também teria feito o que Camila fez. Mas parabéns, conseguiu, né? Conseguiu o investimento. E... bom, então acho que é isso, né, Mauro? Acho que foram quatro Sharks hoje, ou 4 pitches hoje. E hoje ficou muito clara a necessidade, vou repetir aqui, a necessidade de você identificar qual é o Shark que você pode trazer para o seu lado, criar uma conexão já de imediato. Fazer a sua abertura olhando para ele e deixar ele realmente pensando na possibilidade de investir em você. Isso. Então faz o exercício de casa, né? Identifica, traça o perfil, cria um mind map, faz as perguntas certas para você cada vez mais conhecê-lo e saber o que está se passando na cabeça dele. Está ali o principal desafio, é você entender o que está passando na cabeça dele para ele vir, né, e subir na sua possibilidade de trazer retorno financeiro para ele. É verdade. Hoje a gente fez uma consultoria de um cara que estava justamente com esse problema. Ele vai apresentar para investidores. 5, 6 investidores. 5, 6 investidores, mas deles tem um que é o principal. E que ele não estava assim,
Aí ele vai aparecer lá e pronto, e tudo bem, né? Enfim, eu vou falar para todo mundo. Foi o que ele falou, né? Eu vou falar para todo mundo. Não, mas não vai. Você fala para todo mundo, mas você tá mirando em alguém. Lembra? Mira em alguém. Se acertar no outro, não tem problema. Mas mira em alguém, tá? Saiba quem é seu Shark, certo? Então é isso, pessoal. Então, semana que vem a gente tá aqui de novo comentando. E, sei lá, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser ajuda no pitch de vocês, estamos aqui para ajudar vocês. Tá ok? Acompanhe a gente no nosso podcast, sai toda quarta-feira. Assina lá se você tem iPhone, se você tem Android. Vai lá no SoundCloud, vai lá na nossa página www.plingideas.com/podcast e você pode acompanhar tudo isso que a gente vai falando de uma maneira mais didática. A gente dá muitos exemplos, a gente mostra técnicas de como fazer abertura, como capturar a atenção, como entender a cabeça do investidor. Então já lançamos o número 8 nessa semana. Ainda é pouquinho, mas é muito rico esses 8 episódios que tem lá, tá falando bastante coisa. Então segue a gente, assina o nosso podcast e fica por dentro de tudo que não te ensinaram sobre pitch. É verdade. Falou, galera. Um abração. Até semana que vem. Tchau, tchau.